Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos conversar hoje sobre contencioso tributário, meus amigos e minhas amigas. Esperar aqui o pessoal entrar. E, enquanto isso, eu vou ajeitando aqui o título da nossa conversa de hoje. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, pessoal. Tentando autorizar aqui a entrada da Micaela. Algum probleminha. Olá, boa Boa noite, noite Zé, tudo para bem? você. Tudo tranquilo, minha amiga? Tudo jóia. Animadíssima para falar desse tema, né? Afinal de contas, Boa. contencioso tributário gera emoções. Muitas emoções. São muitas emoções, minha amiga. São muitas emoções. Outro dia eu estava comentando isso. E a Aninha, nossa aluna. Oi, Aninha, tudo bem? Boa noite. Bom, a gente estava outro dia comentando isso, né? Como é que durante muito tempo as pessoas elas falavam em direito tributário na importância que você tem de fazer uma reforma tributária. Eu lembro, Zé, quando eu entrei na faculdade com 18 anos, que o pessoal falava em reforma tributária. Veja, estou com 42 anos, ainda falo em reforma tributária, a reforma ainda não conseguiu ser implementada, né? Apesar da idade passar ao longo do tempo. E nós temos uma coisa interessante, agora as pessoas começaram a se tocar, depois daqueles dados do INSPER, que o problema ele não está vinculado à reforma do direito material tributário. Mas o problema ele também está atrelado ao próprio processo tributário, que hoje soma um quantitativo de cerca de 5,4 trilhões de reais. Né? Uma soma numérica que a gente tem até medo, eu não sei quantos zeros tem. Um Né? número assustador, de Não fato. é assustador. 75% do PIB brasileiro é envolvido com contencioso tributário. E muitas vezes as pessoas elas pensam, no direito tributário, eu vou mais para a área do consultivo, eu tenho mais oportunidade de trabalho ali. Não, você tem uma oportunidade de trabalho miserável no contencioso, né? Só de imaginar que você tem 75% do PIB em discussão hoje, você imagina o resto, né? Então, é interessante a gente pensar o como agora os olhos se voltaram para esse, entre aspas, bichinho feio, que era o contencioso tributário, e que, ao fim e ao cabo, não estava sendo bem atendido. E a gente tem legislações aí muito antigas, né? O processo tributário, ele é meio que uma colcha de retalhos que a gente vai juntando, legislação de 72, legislação de 80, legislação de 66, e a gente vai tentando juntar isso aí para conseguir extrair algum resultado positivo. E não é à toa também, né, meu amigo, que a gente está com esses 10 projetos de lei que foram apresentados pelo pessoal no Senado Federal, né? Exatamente. Muito projeto interessante, muita coisa nova de judiciário, mas a gente percebe que a principal aposta é exatamente tentar fugir do judiciário, incentivar outros métodos, principalmente de autocomposição. E a gente chegou a conversar sobre isso aqui com diversos colegas, com convidados. Eu só acho que a gente tem que trabalhar meio com base na realidade que a gente tem. É claro, a gente tem que chegar a incentivar essa autocomposição, incentivar essa aproximação entre ficha e contribuinte, ela é benéfica para todos. Só que, por exemplo, quando a gente verifica nesses projetos a questão da execução administrativa, talvez seja um pulo longo demais para se dar já imediatamente. Eu acho que alguns denominadores comuns precisariam ser alcançados antes disso. É claro que a gente tem que pensar em termos de efetividade, mas também tem que pensar em termos de moderação. Às vezes a gente vê os instrumentos hoje em dia existentes que talvez não sejam aptos a coagir o mau contribuinte a pagar, mas gera tanto problema para o bom contribuinte. E aqui estabelecendo com clareza, bom contribuinte é aquele que discute o razoável, que garante direitinho cada débito, né?
que se apresenta, que cumpre os prazos, que tenta conversar. Eu tenho esperança de que a gente vai conseguir caminhar bastante. Mas os dois lados precisam, acho que, quando eu falo os dois lados, o fisco e o contribuinte, principalmente quando se trata da questão em juízo, os dois lados temos que abandonar um pouquinho de algumas paixões nossas, né? Vide a conversa que tivemos da última vez sobre a questão do embargo, da questão da anulatória. O denominador comum mínimo é que se encontre algum meio de todo contribuinte poder se defender. A partir do momento que chegarmos, pelo menos nisso, acho que o resto todo a gente caminha bem. Acho que você falou muito bem, porque, na verdade, ao fim e ao cabo, a discussão, né, e hoje eu estava justamente até com os meus alunos debatendo um pouco isso. Até que ponto, né, Zé, o não pagamento do tributo, ele representa exatamente uma inadimplência que tem uma finalidade criminosa, como é o caso de uma sonegação fiscal. Porque, ao fim e ao cabo, quando eu estou discutindo uma questão judicialmente, trazendo o entendimento diverso do entendimento da fiscalização, mas com respaldo, obviamente, na interpretação que eu dou ao sistema, não faz sentido eu entender que isso é uma atitude dolosa de simulação ou comparar esse contribuinte a um cidadão que tem a plena consciência de que praticou o fato gerador da obrigação tributária de que, por exemplo, não emite nota fiscal, que ele decidiu que ele não quer pagar tributo. Ou seja, não dá para a gente colocar no mesmo balaio ou numa lógica interpretativa essas pessoas juntas, porque as finalidades são distintas, né? E a gente sabe que hoje a discussão tributária ela é cara, ela é extremamente onerosa para o contribuinte, nem todo contribuinte paga, muitas vezes ele pretende pagar o tributo para não ter que pagar um advogado para discutir tributariamente, não é? Então, assim, acaba se tornando algo que aquele direito à ação que a gente fala que todos têm, não existe tão bem assim, né? Pois é. E isso até é uma questão. Antes de virem esses 10 projetos, havia 2 que eram de muito interesse. Os projetos de lei complementar 17 de 2022, que era o tal Código de Proteção do Contribuinte, e Sim. o PLA, o projeto de lei complementar, mas no Senado, 284 de 2017, que é aquele que, com as devidas emendas, eu acho que funcionaria bem legal, que é o do devedor quanto mais. Eu sou sempre a favor do seguinte: primeiro, o regulamento de defesa para todo mundo, depois diferencia. Temos que todos partir do mesmo lugar. Eu acho que isso casa, de certa forma, com o que Milei está trazendo. Não, completamente, Zé. E a tendência hoje, eu acho que uma das toadas, né? E até agradeço a vontade do Brasil se inserir no contexto da OCDE, porque eu acho que isso acelerou muita coisa. Dentro do discurso, inclusive, da preocupação com a conformidade, com o compliance, com o tratamento diferenciado dos contribuintes, ou seja, os órgãos fazendários chegando aos contribuintes e os classificando e dando tratamento diferenciado na medida em que esses contribuintes de fato se diferenciam, né? Ou seja, novamente, aquele sonegador, aquele cara que sabe que praticou o fato gerador e que não emite a nota fiscal para não recolher tributo, ele tem que ter um tratamento pelo ordenamento, que não será o mesmo tratamento daquele contribuinte que está a discutir a incidência ou não tributária em uma situação onde claramente ele entende que não há incidência tributária, né? Ou seja, a gente precisa ter, inclusive, dentro do próprio a lógica, né, do encaminhamento de representação fiscal para fins penais, etc., uma ponderação. Ou seja, hoje a gente vê que os fiscos, eles claramente, praticamente, os estaduais fazem isso de uma forma bem reiterada. Lavratura de auto de infração, lavratura de representação fiscal para fins penais, não importa se você tem crime de sonegação, simulação ou fraude, você vai ter os dois, e você vai ter o encaminhamento da representação quando o processo administrativo acaba e você tem um lançamento definitivo, contrariamente ao contribuinte. Ou seja, eu vou estar brigando necessariamente no âmbito penal e no âmbito tributário. Olha que custo absurdo que eu sou chamada a ter que ter, né? Para poder discutir uma matéria tributária. E veja, seria mais absurdo ainda. Imagina, Zé, eu sou classificada como contribuinte A, ou seja, aquele ótimo contribuinte. E eu tenho uma representação fiscal para fins penais porque eu não paguei o tributo que eu diverjo de uma interpretação do fisco. Pelo amor, né? Então, a gente espera que, pelo menos agora,
com essa revisitação, com essa lógica de conformidade, a gente tenha um melhor tratamento do contribuinte, mas a gente tenha também uma replicação desse tratamento em relação a esses outros procedimentos que a gente tem de desdobramento, né? E aí, Exatamente. eu queria aproveitar, né, e pegar carona num tema que eu sei que você adora falar, né? Então, assim, ICMS é com você, não é com a minha pessoa. E eu aqui aprendo contigo com ICMS. Então, vamos lá. Então, você estava comentando aí que tem uma questão bastante interessante para a gente trazer com relação a ICMS, pedido administrativo, restituição e substituição tributária. Então, joga a bola para você lançar aqui. Então, minha amiga, o tema que eu queria trazer é uma amostra de como no Brasil é necessário trabalhar com o contencioso para chegar a um lugar que devia ser simples. O Supremo Tribunal Federal, em 2016, definiu o tema de repercussão geral do 201 e determinou que o último contribuinte substituído de ICMS teria direito à restituição do valor de ICMS pago ao maior no cotejo entre a base de cálculo presumida e a base de cálculo real. O Supremo falou isso em 2016. Hoje a gente está em 2022 e ainda existe uma dificuldade imensa de os contribuintes conseguirem fazer esse direito valer. Qual é a primeira dificuldade? Diversos fiscos, até pouco tempo atrás isso era mais verdade, mas havia fiscos que até 2020, por exemplo, ainda não haviam sequer regulamentado o procedimento de se buscar isso, mas também não reconheciam a plena vigência e eficácia do normativo trazido no artigo 10 da Lei Complementar 87/96, que é aquele que basta um pedido administrativo inominado e, em havendo demora de 90 dias para responder, você pode se creditar na sua escrita fiscal. Isso hoje em dia já tem sido mais evoluído, ou seja, diversos estados estão efetivamente normatizando o tema. Os mais avançados, contudo, e não tem mais bobo nesse esporte, eles condicionam, eles dizem mais ou menos o seguinte: olha, o Supremo falou que eu lhe devo a restituição quando o fato gerador for a menor, o real for a menor. Mas eu entendo também que você me deve complemento quando for a maior. Alguns estados, como por exemplo São Paulo, eles te colocam num sistema que você tem que preencher e você tem que dizer tanto o valor do complemento quanto o valor da restituição. E aí, se a restituição for maior, você entra numa fila para aquilo ser devidamente analisado. Tá certo. Essa é só a primeira dificuldade. A segunda que se apresenta, e o STJ, ao que parece, está dando solução a ela, diz respeito à necessidade de cumprir o ônus previsto no artigo 166 do CTN. O artigo 166 é aquele nosso velho conhecido, que trata da possibilidade de restituição dos chamados tributos indiretos, que é o caso do ICMS, ou seja, aqueles que, pela natureza, comportam repasse do valor do tributo doravante na cadeia de circulação da mercadoria, no caso do ICMS. Como observação, esse artigo, no meu sentido, ele tinha que ser explodido do CTN. Ele é surreal de absurdo, mas tudo bem, vamos lá, prosseguindo. E pior, aqui vou abrir um parêntese. Houve até quem tentasse aplicá-lo para PIS, COFINS. COFINS, eu lembro disso. Gente, socorro! Há um artigo fantástico, vou indicar, nessa obra aqui, Tributário com Elas. Todos os artigos são ótimos, mas tem um aqui específico das minhas amigas e colegas, Lívia Leal e Ana Paula Longo, que elas defendem exatamente o seguinte: olha, não interessa que PIS e COFINS sejam recolhidos eventualmente num regime especial de valor específico. PIS e COFINS são tributos diretos. Então, ainda não vou nem discutir a legalidade, a constitucionalidade do 166. Não se pode aplicá-lo de modo algum para PIS e COFINS. Bem, fechado o parêntese e feito o meu jabá aqui. O 166 para o ICMS, se a gente observar a jurisprudência do STJ, é uma realidade. É infeliz, mas é uma realidade. Contudo, e aqui é diferente, é importante fazer essa diferenciação, nós não estamos falando aqui de ICMS puro.
Estamos falando do ICMS substituição tributária. Zé, mas é a mesma coisa. Eu até concordo. E o STJ, quando convém, diz que é a mesma coisa. Mas nesse caso, quando você trata de substituição tributária, você não consegue fugir da realidade de que o repasse ele é presumido. Ele vai por dentro do preço. O tributo já foi recolhido lá atrás, eu não tenho novo destaque em nota, eu não consigo deixar com clareza, olha, eu estou destacando, eu estou repassando isso aqui. Isso não é possível quando tratamos do ICMS por substituição tributária. E o STJ, ao que parece, está caminhando numa direção interessante. A primeira turma, como de praxe, já tem uma jurisprudência, de certa forma, consolidada, no sentido de que não se aplica o 166, exatamente porque, no caso do ICMS-ST, o repasse é presumido. A segunda turma era titubeante. Geralmente, apontava no sentido de que, e geralmente, por unanimidade, apontava no sentido de que sim, se deveria observar o 166 do CTN mesmo nesses casos. Recentemente, por 3 votos a 2, encabeçado pela ministra Suzete, houve pela segunda turma um afastamento da norma do 166, o que é interessante. Há em curso também... Hein? Não, só estou te ouvindo. Oi, Pode prosseguir. Ah, tá. Estou concordando. Há em curso também um embargo de divergência em que provavelmente a primeira sessão ou vai entender que já não existe mais divergência, para mim tá bom, ou vai julgar o mérito, e aí provavelmente, até quando você pega pela matemática, pela quantidade de julgadores em cada direção, o mais provável é que tenhamos um julgamento de mérito favorável aos contribuintes se afastando um 166. Mas ainda estamos aqui nas dificuldades operacionais. Então o fisco vai analisar diversos pontos, inclusive, em regra, o artigo 166 do CTN ou algum artigo da sua legislação própria que replique a ideia contida ou preceito normativo do 166. Qual é a primeira dificuldade que a gente enxerga aí na prática? E aí já começa o exercício de contencioso. O fisco muitas vezes não tem prazo para decidir. Aquilo vai ficar na mão dele um tempão. Interessante. E aí qual é a dificuldade em que a gente... O que eu vou fazer se esse processo ficar parado no fisco? Porque a súmula 625 do STJ diz o seguinte: se você faz um pedido administrativo, você tem 5 anos para fazer o pedido administrativo de restituição. Mas esse mesmo é o prazo de uma ação judicial de restituição. Então existe toda essa problemática. Os prazos correm em paralelo. Você Mas não aí, pode, por exemplo... Oi? amigo, me tira uma dúvida. Nesse caso, se eu opto, por exemplo, vou fazer o pedido administrativo, ok? Eu não teria, abriria mão a priori do meu prazo de 5 anos, do 168 do CTN, mas eu teria ainda o prazo do 169, de 2 anos de decisão administrativa. É a saída. Ok. É a saída. É a saída. Okay. Embora... Ganhei uma sardinha. Até então. isso eu já ouvi, tá, irmã? Até isso eu já ouvi, mas nós vamos chegar lá. Qual é a preocupação que muitas vezes a gente tem, minha amiga, trabalhando nisso aí? Eu já vi julgamento de que o Estado demorou mais do que 5 anos para me negar administrativamente. O certo era aplicar a norma do 169 do CTN, segundo a qual o prazo é de 2 anos de uma ação anulatória da decisão administrativa que negou o meu pedido de restituição. Essa ação deveria ser de 2 anos, contada da decisão, saia ela quando for. Pode ser daqui a 50 anos, se fosse. Mas eu já vi ser suscitado e ser acolhido o argumento da prescrição. Então, o que a gente acaba tendo que fazer? Olha a quantidade de doidice. Para os processos que estão há mais de 1 ano parados, ou prazo menor, se houver previsão na norma do Estado de prazo para decisão, a gente entra com mandado de segurança, pura e simplesmente para ver o fisco decidir aquilo logo, e aí você entrar com a anulatória não só dentro do prazo de 2 anos, mas também dentro do prazo de 5. Perfeito. Outra coisa de que a gente acaba tendo que se valer para pedidos ainda mais antigos. Eu cheguei ao absurdo de ter que fazer isso, minha amiga.
Pedido mais antigo, entrei com protesto interruptivo de prescrição. Mas você tem que ter um cuidado danado para isso aí. Porque o pedido interruptivo de prescrição para tributário, quando você entra, você renova o prazo pela metade. Você ganha mais 2 anos e meio. Então, você tem que fazer a coisa de uma forma muito cuidadosa e organizada, senão você pode trocar um prazo de 4 anos que você tinha por um de 2,5. Não valeu a pena. Você tem que fazer esse protesto apenas nos casos em que você tiver aí restando para você menos que 2 anos e meio. Para a troca valer a pena. Então, a gestão em cima disso tem que ser pesadíssima. Então, não, aí concordo. olha o trabalho que você tem para ter que tentar garantir um direito que em 2016, em tese, o Supremo já garantiu para você. Esse, para mim, é um exemplo de como o contencioso brasileiro é complicadíssimo. Realmente é, porque você não consegue dar materializar. Inclusive, esse ponto que você está trazendo é interessante, porque no relatório que o INSPER publicou, uma das consequências, né, depois daquele número fatal e tal, foi justamente ele chegar à conclusão de que os tribunais e os próprios juízes de piso, eles não estavam compreendendo ou aplicando os repetitivos ou as repercussões gerais. Nesse caso que você está mencionando, o julgamento foi em ADI, né? O que é ainda pior na vida, porque a administração está vinculada e etc. e tal, aquela história, a administração se vincula direto. A gente ainda não tem uma legislação que produza uma vinculação da administração em relação a repetitivo ou repercussão geral. Isso é uma coisa que pretende vir a ocorrer até com esses projetos que foram apresentados. Agora, de fato, é um absurdo. Agora, o que me causa maior espécie é você ter mencionado que existe jurisprudência que entende, no caso concreto, que a criatura que adentrou com pedido administrativo para reaver um determinado indébito, com base lá na regulamentação administrativa, passou anos, a administração não julgou, se entendeu que houve prescrição. Ou seja, ela exerceu o direito frente à administração e a administração é que deveria se manifestar. Claro que eu acho que a melhor saída, diante do contexto que você colocou, seria a impetração de mandado de segurança para você poder startar, caracterizar a omissão administrativa e obrigar ele a se mexer. Até usando aquele... Não seria tão amoldado para a questão estadual, mas eu acho que não deixa de ter um racional similar, que é aquele caso do STJ da primeira sessão, né, dos 360 dias. Ele fala lá, bom, eu tenho que ter uma produção de decisão em 360 dias. Se eu não tenho, tchau. Então, se a lei estadual ou municipal ela não me traz um prazo de parâmetro, pelo menos esse da área federal poderia usar, entre aspas, como uma lógica de duração razoável do processo, né? É exatamente o caminho que a gente adota, minha amiga. Exatamente o caminho que a gente adota. Mas veja o peso disso. É uma incerteza em cima do que deveria ser absolutamente certo, né? Ou seja, não tem como você alegar uma prescrição pelo fato de ter exercido o meu direito frente à administração e eu ter uma regulamentação clara, né? 2 anos da decisão que me indeferiu o pedido, que é uma ação anulatória. E é um dos únicos casos que a gente tem de uma ação anulatória em relação a uma contingência ativa, né? É isso aí. É isso aí. O único prazo de 2 anos do CTN. Que maluquice é. Realmente a gente vê que existe uma dificuldade grande, o contribuinte achando. E aí você vê como o próprio contencioso ele gera essa enrolação. Ou seja, o meio que você vai utilizar para fins de reconhecimento do seu direito, ele não é tão certo, apesar de previsto na legislação. Ou seja, o que é certo nessa vida? Sua morte, né? Então, dizendo que nem ela... E pagar tributo. E pagar tributo, concordo com você. Pagar tributo sempre. Não, você me lembrou um caso que eu achei interessantíssimo. A gente estava discutindo exatamente essa questão da decisão da primeira sessão do STJ em repetitivo, onde ele entendeu claramente que, aplicando lá o artigo 24 da Lei 11.457, que fala que você tem que julgar em 360 dias e tal, ele disse, eu quero uma decisão em 360 dias. Ele diz lá, né? Ou seja, o repetitivo fixou uma tese muito clara de que tem que ser produzida uma decisão em 360 dias. Aí você usa esse precedente para mandar de segurança dizendo, olha, meu processo está parado há, sei lá, 2 anos. Aí você pede lá para que seja aplicado o repetitivo. Ou seja, é uma sentença fácil, né? Tem dificuldade? Você chega para o seu filho de 7 anos e diz assim, filho, ó, a situação é essa, a situação aqui que o papai está trazendo é essa.
essa situação se equipara a essa do STJ. Qual é a solução? Ele vai dizer, decidir dentro de 360 dias. Ok. Então, aí vai, se impetra-se mandado de segurança e você tem decisões assim, ó. Olha, se houve distribuição do processo, beleza, deu andamento ao processo administrativo. Então, não tem um porquê eu dar liminar para determinar nada. Ah, você determinou o relator? Ah, também, tranquilo. Detalhe, o STJ falou decisão. Decisão, Eu consigo equiparar decisão à distribuição do processo, à indicação de relator, à marcação de data de pauta. Nada disso se equipara. O repetitivo está claro, é decisão. Então, assim, se você tem um judiciário que ele próprio se nega a observar algo a que ele está vinculado, né? Inegavelmente, fica difícil realmente você ter uma projeção do que vai ser, porque essa é uma das questões mais idiotas da face da Terra. E não existe prejuízo à fazenda pública, venhamos. Porque o que a gente está falando aqui não é dinheiro que ela está deixando de receber ou dinheiro que ela está tendo que reconhecer. Nada disso. Isso aqui é uma situação apenas onde você está falando da administração. Julga esta porcaria. Ainda que negue, pode negar. Mas nega que aí eu consigo entrar com a ação anulatória do prazo tranquilo. Pois é. Aí você vê que é uma total falta de realmente segurança jurídica com relação à tua atuação. Não tem jeito. Você tem que ficar contabilizando e começar a ver as medidas alternativas que você vai adotar ao fim e ao cabo. Isso fora outras discussões, né? Porque à medida que você entende que existe um processo que está parado e que está parado além do prazo que a administração deveria procedimentalizar, você tem algumas discussões que são interessantes de serem trazidas. Será que é cabível você cobrar juros de mora em relação a esse crédito durante esse período? Pois é. Se você tem, por exemplo, uma concorrência de moras? Deveria haver, porque se fosse eu devendo para o fisco, né, minha amiga? Certamente. Princípio básico de isonomia determinaria que seria positiva a resposta. Mas pois é. Esses aspectos todos trazem à cabeça a ideia de que o ICMS ele é não cumulativo, pero não mútuo, né? Porque você começa a tentar... eu estava escrevendo sobre isso e li a tua obra a respeito da não cumulatividade para tributos indiretos, né? E aí, como o meu ramo é um ramo de bens agora considerados essenciais, claramente, pela Lei Complementar 194, eu tentei usar da sua construção, muito bem feita sempre, e para colocar o seguinte, cara, isso chega realmente a gerar o seguinte problema, Micaela. Porque a partir do momento em que eu não confio que o Estado vai me devolver o meu crédito, e vale para a restituição, vale para o ressarcimento nas operações interestaduais, vale para acúmulo de crédito, o que eu e o mercado todo vamos fazer, amigo? Repassar no preço. Não há outro caminho. É inevitável. Não, essa é a solução natural da vida. E outra, né? Pensa no seguinte, a gente está... Eu gosto de repetir isso, que as pessoas esquecem às vezes, né? A gente, como país democrático, né, amigo, a gente está há muito pouco tempo. A nossa história de democracia é 10% frente ao que foi o Brasil a vida toda. A gente está aprendendo ainda a ser um país democrático, né? E eu acho que a legislação tributária, ela mostra um pouco isso, né? Alguns resquícios ditatoriais existem aí de forma muito clara. Agora, uma coisa que me chama fortemente a atenção é que, levando em consideração o fato que o tributo é uma obrigação legal, quando eu pago um tributo indevidamente, torna-se responsabilidade do Estado essa devolução. Tanto que uma diferença essencial do indébito tributário para o indébito civil é esta, né? Ou seja, se eu paguei mal no direito civil, eu posso pagar 2 vezes, eu posso pagar 15 vezes, eu posso não ter devolução, eu posso ter que justificar a minha mãe o porquê que eu paguei errado. Agora, no caso do direito tributário, eu não preciso justificar nada. Basta eu demonstrar que eu paguei indevidamente, que eu tenho direito à devolução. Por quê? Porque se vê do enriquecimento do Estado, né? Além de eu achar que o artigo 66 gera uma regra que aumenta o enriquecimento do Estado, por isso que eu entendo que ela não seria recepcionada, inclusive pela Constituição Federal, até por esse racional, além de outros que a gente várias vezes debate sobre, eu entendo que essa postura é uma postura absolutamente contra tudo aquilo que a gente constrói dentro de um Estado democrático de direito. Ou seja, eu não posso perder o meu direito se eu estou me manifestando ao Estado, dizendo, Estado, eu tenho direito X, STF reconheceu. Então, assim, dê processamento ao meu pedido.
né? A gente sabe que uma das coisas que tem impactado isso, Zé, e eu até queria ouvir tua percepção sobre, tem muito que ver com o próprio orçamento estatal, porque a gente sabe que os estados eles estão naturalmente quebrados, né? A gente sabe também que essas decisões que têm sido tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, ao fim e ao cabo, elas estão promovendo impactos bruscos, né? Com relação ao orçamento dos estados. Ou seja, se antes eu cobrava numa operação com combustível, sei lá, 30% de alíquota, agora eu estou sendo obrigada a cobrar 17%, né? Então, E assim, numa e base agora tive menor, uma redução. congelada, né, irmã? E na base Agora congelada do artigo 7 do 92. exatamente. Agora eu estou com uma questão congelada, agora eu estou com uma alíquota específica. Então, assim, N coisas você criei monofasia, que era uma situação completamente diferente. Antes eu tinha uma situação de substituição tributária, onde eu tinha tributação nas várias cadeias, agora eu tirei a tributação das cadeias e só concentrei em uma cadeia. Então, assim, eu estou gerando uma redução realmente substancial no orçamento desse Estado. Então, será que essas demoras, e aí eu me lembro que isso é um pleito constante. O pessoal que trabalha na área estadual comenta isso muito comigo. A dificuldade do reconhecimento sempre, né? Seja do crédito extemporâneo, seja da questão relativa ao indébito, uma demora muito grande no julgamento desses processos de contingência ativa, vamos dizer assim. E aí eu pergunto a você, você acha que essa demora realmente é isso ou uma ineficiência administrativa? Ou é os dois? Não tenho dúvida de que há aspectos de ineficiência administrativa desde o começo, amigo. Não tenho nenhuma dúvida disso. E eu acho que esse argumento seria válido se esse fosse um problema que começou a partir das leis complementares 192 e 194. Só se agravou um cadiquinho mais. Esse é um problema histórico. Eu ouço falar de restituição parada e ressarcimento parado desde sempre. Desde sempre. Mas a amiga falou um ponto que me parece que é a. Eu, às vezes, posso estar exagerando, porque é um tema que me apaixona muito, mas eu acho que é o ovo de Colombo. A monofasia. A monofasia, a toda evidência, resolve esse problema, Micael. Um contribuinte, um fato gerador. Não tem mais essa de crédito, não tem complemento, não tem ressarcimento. A tributação vai ser efetiva, vai ser fixa e vai ser definitiva. Acabou. Esse tipo de conversa, esse tipo de contencioso é coisa do passado. Ah, Zé, mas a monofasia, por exemplo, para PIS e COFINS, continua gerando uma porção de problema. De fato, de fato. O que nos indica, portanto, que ao trabalhar com a lógica de creditamento, você tem que ser muito cuidadoso ao dizer especificamente quando que a monofasia vai dar direito a crédito. A toda evidência em duas macro hipóteses: benefício fiscal e quando o cara inaugurar uma nova cadeia. A toda evidência, quando o camarada compra aquilo, aquele bem, aquele produto, que ele é monofásico para quem vai revender, mas para ele vai transformar aquilo em alguma outra coisa que vai ter uma nova tributação. Se esse cara compra e para ele aquilo é um insumo, a toda evidência, a monofasia não pode detê-lo de tomar o respectivo crédito. Eu verdadeiramente acredito que o contencioso, esse é um contencioso que acaba, amiga. O contencioso do 166 acaba, o contencioso, inclusive, administrativo acaba, e o tema de repercussão geral 201 vai ser aplicável para outras hipóteses, para outras questões, mas outro problema nesse âmbito estará resolvido. Tem o seguinte detalhe também: hoje em dia, a Constituição só permite a monofasia do ICMS para combustíveis e lubrificantes. Não permite para outras coisas, para outros bens. Provavelmente seria necessário uma nova emenda constitucional para a gente caminhar nessa direção para outros bens, sendo certo que só funciona quando a gente trata de commodities. O próprio lubrificante é dificílimo trabalhar uma monofasia, porque ao contrário da gasolina, que a toda evidência deveria ser a mesma para todo mundo, a não ser quando há, é claro, adulteração, coisas do gênero, o lubrificante é muito diferente. Se você for comprar para o seu carro, você vai ver diversas opções, vai ver diversas qualidades, tem sintético, semissintético, o derivado propriamente dito. A amplitude de produtos colocados à disposição
Se não impede, dificulta a questão da monofasia. Mas para tudo que é commodity, me parece que a monofasia seria um ótimo negócio, inclusive para o Estado. Vai precisar olhar para menos gente. Se você pensar do ponto de vista proporcional, você vai acabar com um grande espectro de fraude que existe. Porque a monofasia para o ICMS também exige que as cargas do ICMS sejam as mesmas para todos os estados. Então, Sim. aquelas opções falsas acabam. Utilizar a empresa interposta acaba. Esse ponto que você traz eu acho que é bastante interessante, porque a monofasia, de certa forma, ela vem para simplificar um pouco mais a operacionalização do ICMS, né? Bastante até, porque eu acho que um dos grandes complicadores, além da própria natureza e discussão que nós temos em relação ao creditamento, né, que é um problema que eu coloco com relação à não cumulatividade no Brasil. A gente diz que o tributo é não cumulativo, mas na prática o tributo é cumulativo, eu não consigo apurar o crédito. Então, ao fim e ao cabo, eu tenho um aumento de carga tributária com a desculpa de que eu tenho a possibilidade de redução da carga pelo crédito. E eu não consigo apurar o crédito porque me glosam crédito e eu entro numa discussão de crédito. Mas, tirando esta situação, que naturalmente ela existe, a gente tem também essa questão da complexidade do número de cadeias, onde a substituição tributária veio, de certa forma, com a desculpa de tentar resolver isso e tornar a tributação mais simples e concentrar tudo no primeiro elo da cadeia. Mas, querendo ou não, eu ainda estou recolhendo como responsável tributário e não como efetivo contribuinte. A partir do momento que eu zero e que eu concentro e que eu só tributo o contribuinte, não tem a discussão com relação a, tá me repassando, eu sou contrário a essa alíquota aqui, a base foi diferente. Ou seja, a gente para de ter essas discussões que são naturais e que podem ocorrer em razão desse fenômeno de responsabilidade tributária. Agora, eu fico também me auto-perguntando, será que a gente pode dizer que não existe uma redução da carga tributária? Porque quando eu gero monofasia, eu carrego essas alíquotas que eu iria, a priori, instituir nas cadeias seguintes para essa cadeia principal? Olha, quando a gente trata, principalmente, se a gente trabalhar com o conceito de alíquota média, haja vista a necessidade de uniformização de carga entre os estados, Micaela, o natural é que nós tenhamos metade do time perdendo, metade do time ganhando. Existem alguns mecanismos que podem se prestar a reduzir esse tipo de problema. Mecanismos especialmente que tratem da divisão, quando houver tributação interestadual, do não derivado. Lembrando que para o derivado sempre o tributo é integral para o destino. E ainda existem mecanismos ainda mais refinados que dizem respeito à própria divisão de carga. Divisão é o seguinte, o tributo é 100% sim do destino, mas a gente vai jogar isso num fundo e as coisas vão ser, e esse valor vai ser dividido da tal forma. Não vejo aí, por exemplo, a ilegalidade ou a ausência de espectro constitucional para viabilizar esse tipo de movimentação. Falo isso porque quando surgiu a monofasia, na Lei Complementar 192, a gente verificou que os estados deram uma desesperada e tentaram estabelecer cada um a sua alíquota. Estabeleceram uma alíquota teto e estabeleceram fatores de equalização. Não funciona. Aí o tributo não incide uma só vez. O tributo não vai ser monofásico. Não vai ter só um contribuinte. Então a gente precisa de uma solução que efetivamente respeite o núcleo da monofasia. Se a gente fugir disso, não funciona. Mas eu sou um entusiasta. Eu sou um entusiasta. Eu gostaria de ver aplicado, de ver funcionando. E tem um outro detalhe que eu acho que é um upside muito grande. Houve um estudo relativamente recente da FGV, que consta no site do Instituto Combustível Legal. Quem jogar no Google consegue achar. FGV, Instituto Combustível Legal, sonegação no mercado de combustíveis. Os números são tão gritantes, são tão altos, que se você pensar que a monofasia vai combater também a sonegação e isso entrar na conta, talvez ninguém Você perceba. queria. É.
Aí você tem um ponto interessante, porque você tem uma arrecadação que passa a ser efetiva, você tira o ponto da sonegação, você reduz em termos de fiscalização, porque você efetivamente concentra uma base só, você evita a questão da discussão de presumida versus real, que também pode gerar um impacto na arrecadação ao fim e ao cabo, e você equalizando todos esses elementos, você tem uma melhoria do sistema como um todo, entre custo de administração e arrecadação. Você controla por volume, amiga. Você controla por volume. Não estou dizendo, que belo achado, mas poder controlar tributação por volume, inclusive, te ajuda a tentar combater não a sonegação, mas os outros crimes que existem no mercado, da mistura, do uso de solvente, desse tipo de coisa. A ANP pode ser um auxiliar muito grande para isso. Interessante. O Daniel Salomão está trazendo aqui para a gente o seguinte: posso apontar 3 pressupostos da tributação monofásica? Alíquotas uniformes, perfeito. Alíquota ad rem e alíquotas iguais nas misturas. Na verdade, a alíquota ad rem, Daniel, a Constituição diz que pode ser ad rem ou ad valorem. Eu defendo que, se for ad valorem, vai ter que ter o controle também da base de cálculo, porque senão a tributação não fica uniforme. E essa questão da alíquota igual na mistura tem uma coisa interessante. Se o amigo estiver falando da mistura, por exemplo, do diesel com biodiesel e do anidro com a gasolina, eu te diria que, a partir do momento que nós temos uma tributação monofásica no produtor, mistura deixa de ser produto. O que é produto é cada um original. Você vai ter a tributação. Não é como te parece também, minha amiga? Também acho. Tenho a mesma percepção que você. Acho que você mata ali, você não vai tratar a mistura como um subproduto. Agora, é interessante, né? A gente fica pensando assim, de fato você tem também que mudar um pouco a própria mentalidade com relação ao tributo. E, de certa forma, a gente volta a uma discussão, porque essa questão da unificação e da simplificação, ela já está em trâmite, né, no Congresso, naquele projeto do IBS, que, de certa forma, vem numa linha similar, né? Então, com a única diferença de que você estaria tirando diretamente do Estado essa receita e você estaria tributando de uma forma conjunta os indiretos, né? União, Estado e município. Juntaria ali e você pararia de ficar com aquela discussão se aquilo é serviço ou mercadoria, se você tributa a mercadoria a parte do serviço, aonde tem a previsão ou não, o que é mais importante, existe personalização ou não. E aí a gente sai dessa discussão, que a gente já tem há milênios, e a gente entra numa discussão mais concentrada com relação à tributação, reduzindo essas hipóteses também, tendo uma tributação mais limpa. Mas eu acho que a ideia, de certa forma, é a mesma, apesar de a gente ter algumas diferenciações ali, até com relação ao regime de discussão e tal, porque você está unificando competência de 3 entes, né? O que também, para mim, me traz algumas complexidades, eu confesso a você, Mas posso levantar uma bola aqui? A gente não precisa aprofundar. Eu acho que, de repente, depois conversar com a professora Luísa, com a professora Tatiana, para até testar a ideia com elas. Dá uma olhada na Constituição depois e me diz o seguinte: o ICMS monofásico para combustível, ele é um tributo estadual ou é um tributo interestadual? Nenhum estado pode fazer sozinho, sabia? Nenhum estado pode estabelecê-lo de modo uniforme. Só eu estou fazendo. Não pode. Eu concordo com você, mas a lógica, na verdade, do ICMS, né, quando a Constituição ela tenta dar uma segurada, dizendo que você vai ter resolução do Senado que vai definir a alíquota interestadual, quando ela diz que você vai ter resolução do Senado definindo a alíquota na importação, quando ela diz que você vai ter resolução do Senado definindo alíquotas máximas e mínimas, quando ela traz esses caracteres, inclusive ela indica a lei complementar para alguns nortes e ela traz a lógica do convênio, ela está sempre trazendo essa tentativa de unificação e de consenso com relação à fixação das alíquotas, que nunca conseguiu existir, né, Zé? A diferença é que na monofasia você empurra fórceps isso. Ou seja, você tira um pouco o poder negocial, porque você diz, olha, irmão, não dá. É um só, né? A gente vai ter que consensar aqui e é isso. Agora, quando você
não tem a situação monofásica, você ainda teria, a priori, uma lógica de tentar chegar a um número que seria fruto de um consenso. O problema é que a gente não consegue chegar nesse âmbito, né? Tanto que antigamente a gente tinha energia elétrica num determinado estado a 35% de alíquota. Veja que surreal como se pagava o tributo indevidamente, gente. Imagina, a alíquota mínima é 17%. Tinha um estado que cobrava energia elétrica a alíquota de 35%. Não é de 25%, não, é 35%. Isso aí. Então, assim, aí o que eu acho interessante nessa discussão é que às vezes o Estado vem e diz, poxa, mas eu tenho uma queda de arrecadação. Então, vontade de chegar para ele e dizer, filhão, o problema é que você apostou toda a sua arrecadação em cima de algo que, na verdade, deveria ter uma tributação inferior. Né? Você tributou muito mais aquilo que seria essencial, você ignorou a Constituição Federal, que também fala que a seletividade ela tem que ser aplicada no ICMS em função da essencialidade. Sorry, né? Pois é, pois é. O Salomão trouxe mais uma informação aqui que está bastante correta e que bebe na fonte, Salomão, dos congelamentos de ICMS que houve desde 2021 e estão se perpetuando até agora para diversos combustíveis, sejam eles derivados ou não. Que é a lógica de separar tributo e preço. Quando você trabalha com uma alíquota ad valorem e você tem uma base de cálculo que persegue a realidade, você tem uma retroalimentação. Aumentou o tributo, aumentou o preço. Aumentou o preço, aumentou o tributo. A lógica do Tostines. Quando você trabalha ou com congelamento, ou principalmente com alíquota ad rem por volume, passa a não haver mais a menor diferença. Exatamente o que acontece com PIS/COFINS no Recob. Você vai recolher aquele valor em cima daquela quantidade. Ah, mas a gasolina agora o litro dela tá R$ 5. Antes estava 7. Não mudou o recolhimento de PIS/COFINS. Entre nós, hoje em dia, PIS/COFINS está zerado por causa do artigo 9º da Lei Complementar 192. Sim. E da Lei Complementar 194 também. Mas o ponto a que quero chegar é quando você trabalha com uma tributação com alíquota ad rem, alíquota específica, preço e tributo deixam de conversar inexoravelmente entre si. E isso, num cenário em que os preços estão titubeantes, é ótimo para o consumidor e muitas vezes pode ser importante também para ganho de previsibilidade orçamentária. Sim, é verdade. Cada estado entende o volume de combustível que vai circular dentro dele, que vai ser consumido dentro dele, principalmente quando a gente fala do derivado, e ele já faz as contas, já sabe quanto que vai entrar no caixa. Então funciona bem se você pensar nessa lógica. Né? É interessante ponto, não tinha pensado nisso não, mas é verdade. Você quando trabalha com uma alíquota de rem, você tem um equilíbrio muito maior, uma previsibilidade maior na arrecadação do que quando você trabalha no ad valorem, isso é um fato. Pois é. Salomão mandou mais uma aqui pra gente, Micaele. Agora você começa, se você quiser, irmã. Que ele pergunta o seguinte: é uma pergunta que até agora nem o ministro Gilmar Mendes conseguiu responder, Daniel. Vamos eu e o professor aqui tentar. Como você acha Daniel sempre com perguntas ótimas. Vamos lá, diga. Como você acha possível compatibilizar a alíquota ad rem com a restrição da Lei Complementar 194 de ter uma alíquota superior à geral? Ou seja, como é que você compatibiliza uniformidade e seletividade? É essa a sua pergunta, eu creio, Daniel. E não tem resposta fácil. A resposta até agora que o ministro Gilmar está dizendo, e é claro que ele vai evoluir no tema, é que seriam a prioristicamente incompatíveis as duas ideias. Seria necessário fazer uma opção. Modestamente, não me parece isso. Eu acho que dá para você trabalhar com a lógica, inicialmente, claro, a lógica é ad valorem, e a partir disso gerar uma ideia de seletividade e, num segundo momento, partindo disso, gerar uma alíquota ad valorem. Porque a ad valorem é interessante. No momento 1, ela é referenciada a alguma coisa, provavelmente a média de todos os estados.
a partir do momento em que ela nasce, ela passa a ser autorreferenciada. Lembra do que a gente acabou de falar do PIS/COFINS? Não interessa. Ah, mas o preço subiu. Não interessa, o tributo é tal. Isso só interessou no momento de criar a alíquota. Por isso é que eu acho que seria possível, pelo menos academicamente, trabalhar uma lógica de seletividade sucedida de uma lógica de monofasia ad rem uniforme por produto. Eu também acho, porque você, na verdade, a seletividade você vai estar estipulando em relação ao produto que você está tributando. Então, você consegue tirar um racional de mercado dizendo o seguinte: bom, eu vou considerar que para produtos mais essenciais eu vou tributar a unidade de medida. É claro que a gente vai ter muito mais trabalho, tá? A minha resposta aqui para você, Daniel, seria o seguinte: isso dá um trabalho do caramba. Porque na alíquota de valor é muito mais fácil eu chegar para você e dizer, bom, a alíquota média eu sei que a alíquota mínima dos estados ela tem que ser 17%. Então, o que eu considero que é seletivo é 17%. Acima disso, não vai ser seletivo. Então, vida que segue, alegremente eu ando. Então, é mais rápido eu dizer como é que eu vou aplicar a seletividade. Numa alíquota de REM, eu vou ter que ter um trabalho miserável. Eu vou ter que chegar à seguinte conclusão. Bom, quanto é que eu vou tributar minimamente por unidade de medida? E aí a gente sabe que existem várias. Uma coisa é eu considerar o quilo, outra coisa é eu considerar o metro cúbico, outra coisa é eu considerar o litro, outra coisa é eu considerar a unidade em si, coisas que não são medidas necessariamente por nenhuma desses elementos. Então, assim, primeiro eu vou ter que considerar em cada unidade de medida aquilo que eu consideraria o preço que seria o mínimo. Então, eu vou ter que fixar um de rem mínimo, e aí eu vou ter que entender, bom, esse de rem mínimo eu vou utilizar para aquilo que eu considero que seja seletivo essencial. Agora, a partir disso, eu consigo subir as alíquotas variando de acordo com a minha necessidade. Agora, eu tenho que fazer um estudo que eu comprove isso, porque aí o contribuinte também vai poder questionar. Peraí, será que esse seu ad rem mínimo ele leva em consideração realmente a essencialidade? Aí a gente vai entrar numa discussão de política fiscal, mas eu acho que inviável não é. E aí ele fez uma pergunta aqui que eu achei interessante. A moda da alíquota de rem pode pegar para eletricidade e comunicação? O que você acha? Eu acho que demandaria uma reforma constitucional, mas eu acho que para a energia elétrica funcionaria bem legal. Porque Eu também também da acho. mesma commodity, elétron é elétron. A Não sou monofasia, né? A monofasia, Zé, você teria que realmente ter uma alteração constitucional. Você acha que para alíquota de rem também? Porque você não é obrigado a optar só o ad valorem, né? Você pode usar o ad rem. Mas aí que tá. Você gera algumas confusões, eu concordo. Isso já foi objeto de muita prosa lá nossa. Você consegue fazer um ad rem. As duas prosas principais só pode monofasia nos casos que a Constituição diz que pode? E Eu... segundo, se você tributar ad rem, você não está gerando uma tributação a toda evidência monofásica? A não ser, é claro, que você permita um ad rem que cada estado escolha seu ad rem, que aí não vai ser monofásico. Sempre que rolar a operação interestadual, vai continuar tendo Eu acho que é o... viável. Até pelo uso de convênio, como o próprio Dani colocou aqui. Concordo com você, Dani. De fato, dá um trabalho miserável, você ainda tem que consensar com o povo lá no convênio. Mas eu estou dizendo, eu acho assim, inviável não é. Eu não sei se vai criar mais confusão do que solução, né? Pois é. Mas, ao fim e ao cabo, assim, acho viável. Agora, realmente, a monofasia, aí a gente tem... Eu, particularmente, sou adepta da teoria de que a monofasia ela tem que ser prevista na Constituição, porque ela é uma exceção à regra normal do próprio ICMS. Eu estou criando, apesar de uma simplificação, eu estou criando uma limitação aos próprios estados em termos negociais, né? Tem um impacto federativo aí. Então, acho meio complicado eu poder trabalhar nessa linha sem que haja uma previsão constitucional, e, inclusive, questiono se uma emenda constitucional poderia ser válida nessa hipótese. O que você acha, Zé? Eu acho que a emenda poderia ser válida, tal qual entendo que a emenda 33 foi para o combustível. Acho, contudo, que ela teria que se conectar a algo mais com cara de commodity, para poder cumprir aquele requisito a que a gente fez referência. Mas eu estava aqui titubeante no seguinte, minha amiga. Até 2016, eu concordaria com a possibilidade eventual de você ter um ICMS ad rem. Mas ad rem, a toda evidência, é uma ficção. Fato. Ele é autorreferenciado.
Fato. E será que o Supremo, na hora que diz que a tributação tem que ser real, na interpretação do artigo 150, parágrafo 7º, será que, de certa forma, ele não manda para a gente o recado que a lógica ad rem só adere quando a própria Constituição diz que pode? Entende aonde quero chegar? Vamos Entendo. supor uma tributação ad rem. ICMS vai ser ad rem. Então, eu vou recolher em primeiro lugar no valor X. E aí vou recolher para a cadeia toda. É um ad rem ST. Certo? Como é que eu vou medir depois a aderência disso à realidade com base no 150, parágrafo 7º? 150, parágrafo 7º. Aí você não consegue. Pois é. Mas aí eu não vinculo uma outra, porque eu entendi seu ponto. Se a gente vai trabalhar, inegavelmente, com substituição tributária, você tem muita dificuldade de aplicar o ad rem nessa lógica, não tem como. Substituição para frente, impossível. Impossível. Né? Para trás, né? Exato, mas eu acho que para frente, impossível. Agora, quando você tira o fenômeno da substituição, se você pensa na cadeia normal, cada contribuinte recolhendo o seu, eu não acho inviável. Mas e aí, como é que a gente trabalha o aspecto do valor agregado? Olha que doido. Para fins de apuração a dificuldade que a gente teria. Não, mas eu acho que isso não é um impeditivo. Você pode conseguir tentar trabalhar, mas não é um impeditivo. Acho que é um impeditivo para fim de ST. Porque, de fato, você não teria como. Como é que você vai presumir? Você já tem uma aplicação chapada. Como é que você vai presumir? Não tem como. Mas aí pensa comigo, amiga. Nós vamos ter um tributo que ele é plurifásico, de créditos e débitos e ad rem. A mesma alíquota para mim, para você, para a Luísa e para a Tati. Mas na verdade o que vai te tirar o impacto em cada fase vai ser o fato da apuração do crédito e não a fase da incidência. Entendi. Entendeu? Então a neutralidade que você vai ter é pelo crédito. Na verdade, na lógica da não cumulatividade, a neutralidade ela é pelo crédito, independentemente de qualquer outra coisa, né? Então, assim, mas eu concordo com você. Se a gente fosse pensar numa cadeia, na cadeia de combustíveis, que é a tua cadeia de atuação básica, ela é uma cadeia que realmente você tem uma dificuldade muito grande de trabalhar nessa linha. Porque ou você tinha ST ou você tinha substituição. No ST não tem como a gente pensar no de rem. Agora, na monofasia, você começa a pensar, porque fica muito mais fácil. Não tem. Monofasia vai tranquilo. Vai tranquilo. Agora, eu acho que tirando o ST, você consegue tentar desenvolver, sim, tirando o ST para frente, eu acho que você consegue desenvolver uma cadeia nesses termos. Ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu não acho que seja inviável, não. Assim, em tese, né, gente? A gente tá falando tudo em tese, porque para materializar, aí você tem todo um trabalho que tem que rolar. Mas, assim, eu não entenderia que se extrai da Constituição uma vedação a que eu possa usar um ou outro. A escolha da alíquota é minha, né? É claro que é minha ente, desde que eu respeite os comandos constitucionais. Com relação ao ICMS, eu sou super bem fechada, né? Eu sou bem limitada, não ter essa liberdade toda que eu tenho em outras searas. Mas existe a possibilidade, desde que a gente consiga, né, ir enquadrando aí nos contextos que são postos. Mas que legal, né, Zé? Interessante esse tipo de discussão, porque a gente fica pensando aí fora da caixa e a gente começa a refletir quais são as diversas possibilidades que a gente tem dentro do sistema tributário, né? Ao fim e ao cabo, é engraçado que a gente vê como tributar bem dá trabalho. Tributar não é uma tarefa fácil, né? Não é. O Ricardo, que também sempre está com a gente aqui, aliás, um abraço, Ricardo, obrigada pela sua participação sempre. Na verdade, nada é tão fácil, né? Nada é tão fácil. Conceitualmente falando, muitas coisas são fáceis. Agora, quando a gente vai implementar essas coisas, elas se tornam mais complexas. Então, quando a gente vai imaginar, eu vou fixar uma alíquota de rem com base na essencialidade. Sim, eu tenho todo um cálculo que eu preciso fazer para chegar à conclusão do que seria uma alíquota de rem essencial, o que seria uma alíquota de rem não essencial. Não é uma coisa impossível, mas é uma coisa que gera um trabalho fora daquilo que eu estou acostumada a fazer. E isso aí gera um trabalho, inclusive, de adequação, de contexto, de aprendizado para fins de cálculo. Como é que eu apuraria o crédito nessa situação? Então, você teria todo um contexto de discussão novo que vai ensejar e limitações, como a gente já colocou. Porque um dos pontos que eu vejo é que, dificilmente também, o ICMS ele era tributado sem que houvesse figuras de substituição tributária. Porque como você tem cadeias muito longas, se você não começa a fazer substituição, você traz para o fisco uma obrigação muito grande de controlar a cadeia toda.
E ele não quer isso, entendeu? Então, ao fim e ao cabo, você acaba tendo a figura da substituição tributária, o que inviabilizaria o que a gente estava colocando aqui. Então, é uma questão realmente da gente estar estudando e vendo as aplicações, né? E a monofasia já trouxe aí, vamos ver como é que ela vai estar sendo implementada e as dificuldades que a gente está vendo no dia a dia, que já estão surgindo, mas que ao fim e ao cabo podem nos ajudar não só para a melhoria do sistema, mas também para o pensamento do próprio IBS, né? Que é um outro projeto aí que está andando e que a gente não sabe se a partir do ano que vem vai ser retomado. Bem, galera, o negócio é o seguinte, agradeço profundamente a atenção de todo mundo. Zé, obrigada por estar aqui, adorei, aprendi demais com você hoje nessa live. Ela vai ficar gravada, né, Zé? Vai ficar gravada. Vamos colocar aqui tudo direitinho para vocês terem acesso. Mandem pergunta, vamos conversar ainda muito sobre isso. Tem muita coisa legal aí. E o principal quanto mais novidade, tomara que não, mas mais oportunidade de contencioso, rapaziada. Não é isso? E mais debate que a gente vai ter aí pela frente. Exatamente. Um abração. Então tá bom. Boa noite a todos, pessoal. Beijo grande, pessoal. Tchau. Tchau.